É o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, tiroteio na linha amarela, que deixou 2 mortos. Pedro, vamos lá então, atualizando aqui as informações para quem está conosco. Informações lá do Rio de Janeiro. O que a gente já sabe até agora? Informação já do tiroteio e pelo menos 2 pessoas que morreram por conta dessa troca de tiros. Olha aí a imagem que já temos de momento da linha amarela, uma das principais vias expressas da capital fluminense. É isso, a imagem na tela mostra a linha amarela, que foi hoje o cenário de mais uma manhã de terror no Rio de Janeiro, de desespero das pessoas, porque 2 pessoas inocentes foram mortas e um suspeito ferido depois de uma troca de tiros com policiais lá na linha amarela. E esse suspeito foi levado para o Hospital Geral de Bom Sucesso, que fica ali na região. Carol, a gente já sabe que foi uma tentativa de assalto. Estou aqui em contato permanente com a Polícia Militar para poder confirmar essas informações. Eles dizem que também apreenderam 2 pistolas na ação. A gente vê que estava muito próximo ali de um ponto de ônibus onde aconteceu essa tentativa de assalto, essa troca de tiros, e aí, consequentemente, 2 pessoas acabaram morrendo. É uma semana difícil para o Rio de Janeiro, Carol, porque a gente já tinha tido uma operação que terminou com a morte de 2 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, né? O Sargento Cruz, que foi morto durante a operação, e um segundo oficial do BOP, um agente que resistiu, foi internado, mas acabou ontem tendo a morte confirmada. Pedro, inclusive, quando aconteceu aquela operação no Complexo da Maré, a gente lembra que houve a interdição justamente na via amarela, na linha amarela, uma das vias expressas do Rio de Janeiro. E a gente tem agora essa ocorrência registrada, essa troca de tiros, já a confirmação de 2 mortos. E as primeiras informações que chegam dão conta de um assalto nessa região do Rio de Janeiro, que é uma região, Pedro, para quem não é do Rio, para você que morou lá por muito tempo, consegue até identificar melhor para a gente, que dá acesso à capital fluminense. Quando você sai ali da região da Baixada Fluminense em direção à capital fluminense, você utiliza a linha amarela. Sim, exatamente. É uma região que vai fazer a conexão, né, com quem vem especialmente do norte do estado e também da Baixada Fluminense com a zona oeste do Rio de Janeiro, né? A linha amarela e a linha vermelha, elas são importantíssimas para o fluxo de veículos ali na cidade do Rio de Janeiro e também na região metropolitana, e justamente por isso há uma preocupação muito grande por parte das autoridades para que esses locais eles sejam bem policiados, Carol, porque eles são tradicionalmente rotas locais onde o tráfico acaba atuando, porque ali você tem inclusive várias comunidades, complexos, favelas que estão muito próximas, como a própria favela da Maré, e é uma rota que os criminosos costumam utilizar para poder transportar armas, drogas e todo tipo de elemento que possa ajudar esses criminosos a, obviamente, fazerem o seu transporte, né? Eu estou chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem colocar o mapa na tela, eu vou espelhar aqui para gente, para poder mostrar aonde justamente está a linha amarela. Porque essa imagem é do alto, né? A gente consegue ver de cima. Bem, a gente tem aqui já uma nota da Polícia Militar atualizando sobre o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Temos aqui a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que na manhã de hoje, policiais do 22º Batalhão da Maré observaram criminosos num veículo tentando roubar uma motocicleta na saída 7 da linha amarela em Bom Sucesso. De acordo com o comando da unidade, os policiais militares, ao intervirem no assalto, houve confronto, os suspeitos atiraram contra os policiais e na direção do ponto de ônibus. Uma senhora que estava no ponto de ônibus foi atingida, 2 pessoas morreram, uma no ponto de ônibus e outra dentro do coletivo na saída 6, que foi atingida. Um suspeito foi ferido e detido, 2 pistolas foram apreendidas, a ocorrência ainda está em andamento. Informação, portanto, atualizada, dando conta do que você falava, Pedro, que de fato foi uma tentativa de assalto.
Os policiais interviram, houve troca de tiros e já a confirmação de 2 mortos. Uma pessoa no ponto de ônibus e uma estava dentro do coletivo, dentro do ônibus. É isso. E a gente vê na tela, Carol, como a linha amarela ela atravessa ali toda aquela região, sai da Maré, né? Ela que tem um entroncamento com a Avenida Brasil, próximo ali do aeroporto Santos Dumont, da Ilha do Fundão, onde fica a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela vai atravessando toda a região do centro ali do Rio de Janeiro, por aqui, ó. Eu vou percorrer o caminho dela, porque a gente consegue perceber. Se vocês quiserem colocar na tela, em tela cheia, fica até mais claro para as pessoas verem, porque ela vai passando, tem a saída... Aqui a gente está bem na saída 5, né? Esse acidente, esse tiroteio foi registrado na saída 7, que é justamente na região de Bom Sucesso. Você tem aqui, por exemplo, o estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, uma série de áreas importantes da cidade do Rio de Janeiro, que são cruzadas pela linha amarela, que é justamente onde aconteceu esse tiroteio, Carol. E é muito importante registrar que a linha amarela, ela num horário como esse, agora, entre 7 e 8 horas da manhã, ela é bastante movimentada. Então há uma grande circulação de pessoas, não só nos carros, mas também pedestres que buscam o transporte coletivo, vans, ônibus, para poder chegar ou vindo da Baixada Fluminense para a cidade do Rio de Janeiro, ou saindo do centro do Rio para outros bairros para buscar trabalho, ou vindo de outros bairros como a Zona Norte para trabalhar no centro. Então há uma movimentação muito grande de gente ali, e acompanhando os comentários na rede X, eu consegui ver várias pessoas que presenciaram essa situação, que viram isso e que sentiram o terror que é você estar numa cidade sitiada, né, Carol? Infelizmente, está falando aqui da Via Amarela, da linha amarela, é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, como falava o Pedro, ela que faz a ligação entre a capital fluminense e a Baixada Fluminense. Horário de pico, a gente tem uma troca de tiros por conta de uma suspeita de roubo de uma motocicleta. Essa ocorrência teve início na saída 7 e a troca de tiros aconteceu na linha 6. Foi ali então que a polícia interviu para tentar recuperar essa motocicleta que teria sido roubada. Teve troca de tiros, um homem foi ferido e detido, o revólver que estava com ele já foi apreendido e infelizmente aqui já a confirmação de pelo menos 2 mortos, uma pessoa que estava no ponto de ônibus e uma pessoa que estava dentro do coletivo. Foi exatamente em frente a um ponto de ônibus que começou essa troca de tiros e já a confirmação de 2 vítimas. Agora temos também já a confirmação de que o homem que teria roubado essa motocicleta e estaria envolvido nessa troca de tiros foi detido pela polícia. Foi levado para o hospital de Bom Sucesso, né? Ferido, um desses bandidos. E aí, Carol, eu queria destacar esse entroncamento aqui, que ele é importante para a gente poder entender a dinâmica da linha amarela. Vou até diminuir um pouquinho aqui, porque, olha só, ela sai da Maré, do Complexo da Maré, onde a gente teve aqueles bloqueios na última semana por conta da operação do BOPE, e ela passa por uma área totalmente sitiada, que você tem ao norte o Complexo do Alemão e ao sul o Jacarezinho. Essa área é totalmente dominada pelo Comando Vermelho. E também no Jacarezinho está a sede da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O escritório está ali, está nessa região, onde ficam os policiais, para onde vão os carros das operações. E a linha amarela vai cruzando toda essa região aqui e passando por essa área onde há uma grande movimentação de traficantes. É justamente por isso, inclusive, que vários confrontos costumam acontecer nesta região, Carol. E a dificuldade de policiamento nessa área extensa que é a linha amarela no Rio de Janeiro. Lembrando mais uma vez o que falávamos na semana passada, teve uma operação justamente no Complexo da Maré e naquela oportunidade a linha amarela foi uma das vias interditadas lá no Rio de Janeiro, depois da troca de tiros, depois dessa operação. E agora, mais uma vez, a linha amarela sendo palco de uma ação que tem já a confirmação de 2 vítimas, uma mulher que estava num ponto de ônibus e um passageiro de ônibus. A gente, claro, segue acompanhando, o nosso repórter Kleber Rodrigues está se deslocando para o local do tiroteio. Daqui a pouquinho vai estar em contato conosco, até para mostrar nesse momento a movimentação ali na linha amarela, né? Atualização do local.
de onde essa ocorrência foi registrada. É isso, Carol. Se a gente puder colocar mais uma vez a imagem do alto da linha amarela, só para a gente poder mostrar aí, pronto, o grande fluxo que se tem justamente nessa região, porque é importante a gente notar, Carol, que ali tem movimentação de carros, movimentação de ônibus, e eu já consegui trazer aqui para o mapa aonde fica exatamente a saída 7 da linha amarela, que é o local onde esse tiroteio foi registrado. Você vê que é bem nesse ponto de ônibus aqui, onde os bandidos e os criminosos entraram em confronto. E se a gente afastar o mapa, você tem um pouco ali acima, perto de você, Carol, aí apareceu a estação de Bom Sucesso, que também tem uma grande movimentação de pessoas, né? Do trem que passa por Bom Sucesso. No caso, a ocorrência teve início na saída 7, mas a troca de tiros aconteceu na saída 6, certo? Foi ali, então, que teve início a ocorrência, há essa troca de tiros, então, quando duas pessoas são atingidas pelos disparos. Aqui o Pedro Duran, a gente está percorrendo a linha amarela, ele vai localizando para você no mapa exatamente o que estamos falando aqui. E na foto, Pedro, acredito que a gente consiga ver mais uma vez, nessa imagem do alto, o ônibus que ficou em meio a essa troca de tiros e onde estava um dos passageiros atingidos. Ali a gente vê em destaque na imagem o coletivo que se viu em meio a essa troca de tiros entre esse suspeito de ter roubado uma motocicleta e os policiais. Um homem que estava dentro desse ônibus morreu e uma mulher que estava no ponto de ônibus também foi atingida por um disparo. É isso, Carol. E uma atenção muito grande agora para o trabalho da Polícia Militar, para poder justamente evitar que esses criminosos acabem fugindo para dentro das comunidades, que é o que costuma acontecer, né? Quando você tem ocorrências nessa região, há uma movimentação de criminosos para dentro da comunidade, eles sobem o morro e rapidamente escapam da polícia. Então, esse trabalho de perseguição, que foi o que aconteceu, é um trabalho muito difícil para a Polícia Militar também. Agora, certamente é uma ação que vai ensejar uma resposta das autoridades públicas. A gente deve ter possivelmente um comentário do prefeito Eduardo Paes, do governador Cláudio Castro, porque é mais uma manhã de terror no Rio de Janeiro, com 2 pessoas inocentes mortas, numa semana, numa sequência de dias que o Rio de Janeiro já vem lamentando a perda de 2 policiais militares do BOP, do Batalhão de Operações Especiais. É importante dizer, é a elite da PM do Rio de Janeiro que teve 2 vítimas, 2 velórios, 2 enterros em um período muito curto, depois de uma operação frustrada no Complexo da Maré. E eu digo frustrada porque o próprio governador reconheceu que a operação não atingiu o seu objetivo. A partir do momento que você tem policiais militares mortos, você tem um fracasso na operação que deveria terminar preservando a vida desses agentes. Aqui parece que foi uma ocorrência comum, de crime comum, não algo maior ligado ao tráfico, porque são 2 pistolas apreendidas. Rio de Janeiro tem bandidos dessas facções criminosas como Comando Vermelho com armamento pesado, como fuzis. Então, só o fato do armamento ser pistolas já indica que não é exatamente uma quadrilha orquestrada. Se de fato foi o roubo de uma motocicleta, é um crime comum do dia a dia, mas que em uma situação como essa acaba virando um tormento, um motivo de medo, de pavor para quem circula pela região, né, Carol? A população em meio a tudo isso, né? Sim. Muita gente indo trabalhar, utilizando a linha amarela e se depara com uma troca de tiros, tiroteio, por volta de 8 horas da manhã. A gente já tem informação aqui repassada pelo Bruno Laforé, informação da concessionária que administra a linha amarela. Informa nesse momento que uma das vias da linha amarela, sentido Barra, nesse momento está interditada justamente por conta dessa ocorrência policial, também confirmando a morte dessas 2 pessoas, também uma pessoa ferida nessa troca de tiros. Polícia Militar ainda está no local e, nesse momento, já há a condução do ferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. E o trânsito só vai ser liberado depois dos trabalhos da Polícia Civil, que segue por lá. Polícia Militar, a ocorrência ainda em andamento, uma das vias interditadas nesse momento na linha amarela. Repito, a gente está falando aqui de uma das principais vias do Rio de Janeiro que faz essa ligação entre a Baixada Fluminense e a capital fluminense. Pedro. É isso, você estava falando da Lança, que é a
concessionária que administra a linha amarela, e eles estão dizendo aqui realmente de fluxo lento, trânsito lento em vários pontos aqui da linha amarela, justamente por conta dos bloqueios policiais que foram feitos nessa região. As imagens mostram, inclusive, que de fato a polícia teve que fazer um cerco ali para conseguir isolar a área, porque quando você tem pessoas que morrem em situações como essa, você precisa necessariamente da chegada da perícia. E a perícia, ela precisa isolar aquela região para poder acompanhar o trabalho da polícia e fazer o exame de corpo de delito, levar, encaminhar aqueles corpos para o IML. Imagina você, Carol, uma senhora, um homem que estavam saindo de manhã, acordaram cedo, às 7 horas da manhã, para ir trabalhar, porque ninguém está nesse horário na rua de brincadeira, as pessoas estão trabalhando e a família dessas pessoas é avisada que eles não vão voltar para casa porque foram atingidos por uma bala perdida num tiroteio entre bandidos e a polícia no meio do Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro, numa das principais vias do Rio de Janeiro. Eu diria que Rio de Janeiro tem 3 vias principais, a linha amarela, a linha vermelha e a Avenida Brasil. E a linha amarela é de uma importância significativa. É muito lamentável que a gente tenha muito próximo do comando da Polícia Militar, por exemplo, que é a cidade da polícia, uma ação como essa. Isso mostra, Carol, a ousadia dos bandidos, que de fato saem para fazer roubos, assaltos, cometer crimes, independentemente de onde estão. Eu vou tentar até colocar aqui para a gente ver se a gente consegue mostrar da saída 7 a diferença ou a distância da cidade da polícia, que é onde fica. E até, se possível, Pedro, colocar para a gente, antes até, Pedro, se possível, colocar a distância entre essa saída 7 e a saída 6, pois foi justamente... eu tentei a saída 6 aqui, mas aparentemente o mapa não está contribuindo muito. Não, porque... Eu coloco aqui, ó, saída 6, vamos ver se ele vai deixar. É o perímetro dessa ocorrência. Porque o que acontece? Repito aqui mais uma vez a informação passada pela própria Polícia Militar do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Os policiais, eles observaram os criminosos num veículo tentando roubar uma motocicleta na saída 7 da linha amarela, ali na região de Bom Sucesso, que era onde a gente tinha aqui em destaque no mapa. E aí os policiais interviram nesse assalto, tentaram abordar o suspeito que estava nesse veículo, os suspeitos, perdão, mais de um aqui já a confirmação por parte também da Polícia Militar, foi quando os suspeitos começaram a disparar, teve início esse tiroteio, essa troca de tiros, e aí tivemos pessoas atingidas na altura da saída 6 da linha amarela. O mapa não está destacando, Carol, mas ela é aqui, tá? A saída 7 é onde começou essa ocorrência, é próxima de você aí. A saída 6 é poucos metros à frente aqui. A gente está falando de mais ou menos 10 quadras, né? E ali, como você tem um fluxo muito rápido, a velocidade pode chegar a 60 km por hora, é um percurso muito curto entre a saída 7 e a saída 6. E aí o que me chama a atenção, Carol, é que se a gente continua aqui navegando pelo mapa e a gente chega próximo da saída 5, que é a próxima saída, aqui tem um posto policial, nessa saída 5 aqui. Estou tentando localizar ele, ali, mas... Tá lá para cima. Aqui. Bem, a gente está aqui passando com vocês, aqui. Saída 5 aqui. É isso. Então, foi muito próximo de onde tinha um posto policial, esse tiroteio que acabou com a morte de 2 pessoas. Eu vou novamente colocar aqui a distância da saída 7 para a cidade da polícia, só para a gente poder tirar a dúvida, porque a cidade da polícia é em Manguinhos e ela é muito próxima. Olha só, Carol. Agora, Pedro, até aproveitar que você está com a gente, porque já falamos sobre a dificuldade do policiamento dessa região da linha amarela no Rio de Janeiro. O que a polícia fala com relação a esse assunto? Porque você mesmo nos lembra aqui na tua análise, Pedro, a quantidade de ocorrências nessa região do Rio de Janeiro. É isso. Antes de responder sua pergunta, só queria mostrar para você, para não ficar devendo a informação, olha a proximidade da saída 7 com a central da Polícia do Rio de Janeiro. É muito próximo, né? Então isso mostra, como eu estava dizendo, a ousadia dos bandidos e dos criminosos. A estratégia do governador Cláudio Castro para combater a criminalidade no Rio de Janeiro tem 2 pilares. O primeiro deles é a ocupação de áreas controladas pelo tráfico.
Essa estratégia já foi usada no passado com as unidades de polícia pacificadora, que são as UPPs, na época do governo de Sérgio Cabral, mas ela foi reformulada agora com uma ação diferente, com operações como Cidade Segura, que prevê que a Polícia Militar esteja in loco em locais como o Jacarezinho, que é um bairro que está bem aqui, onde você tem o domínio do tráfico ou o domínio da milícia, no caso da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro pilar de combate à criminalidade por parte da estratégia do governador Cláudio Castro. O segundo é o estrangulamento financeiro das facções criminosas, ou seja, no caso da milícia, combater a cobrança de taxas para a segurança privada, ou gatonete, ou a venda de botijão de gás ilegal. Ops, acho que ele saiu aqui do meu tablet. Enfim, e no caso do tráfico de drogas, a ideia é você evitar que o tráfico consiga vender as drogas, enfim, comercializar as drogas na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana. Essas grandes vias, de fato, tiveram um incremento no policiamento nos últimos anos. A Polícia Militar tem posicionado as suas viaturas em locais mais estratégicos para poder controlar o fluxo dos criminosos. E aqui a gente já vê imagens da linha amarela, você vê que esse aqui é um funcionário da Lança, tá, Carol? Que é a concessionária que administra, ajudando ali a fazer o desvio dos carros no ônibus onde aconteceu o tiroteio.